Ouvimos muito falar em direitos fundamentais, mas você sabia que existem deveres fundamentais? Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreender melhor a teoria e conciliá-la com a prática, tudo isso de uma forma descomplicada. Falando em direitos fundamentais, nós sabemos que a Constituição ela traz em vários momentos direitos fundamentais, que nada mais são do que obrigações que o Estado tem para com o indivíduo. São prestações positivas e negativas que o Estado tem que honrar para que o indivíduo ele seja efetivamente incorporado à sociedade e exerça plenamente os seus direitos. Mas para o Estado desempenhar essa função, ele precisa de recursos financeiros. O Estado, ele precisa ter dinheiro para realizar toda a série de obrigações sociais previstas na Constituição e também aparelhar o Estado para garantir que não haja violação dos direitos dos cidadãos. Então, o recurso financeiro é fundamental para o exercício desses direitos fundamentais. O Estado, para obter recursos financeiros, ele precisa arrecadar tributos. A receita tributária é, em grande parte, o grande canal de recursos financeiros para que o Estado faça valer as suas obrigações, para que o Estado garanta o bem-estar social, garanta os direitos fundamentais. E quando olhamos para os tributos, sabemos que são prestações pecuniárias que decorrem de lei. Mas não é só isso. Esse dever de pagar tributos, ele decorre principalmente da própria Constituição, porque é nela que está ordenado, organizado o sistema tributário nacional. E é nela que estão lançadas as competências tributárias que vão permitir a cada um dos entes federados cobrar tributos. Por isso, podemos verificar que o dever de arrecadar tributos ele está diretamente relacionado a um princípio da responsabilidade social, princípio da solidariedade social, já que o cidadão ele tem o dever de manter o funcionamento do Estado com recursos financeiros para que o Estado possa desempenhar suas funções e fazer garantir os direitos fundamentais. Vemos, então, que o dever de pagar tributo ele é um dever fundamental, já que a Constituição ela exige do cidadão uma prestação para que o Estado ofereça a contraprestação, que são os serviços públicos. Podemos perceber, então, que o dever de pagar tributos decorre, sim, desse princípio da solidariedade social, que é um princípio que está ali previsto na própria Constituição de maneira dispersa, de maneira espalhada na Constituição, em vários momentos, quando o Estado, para que ele possa existir no sentido constitucional e dar concretude à própria Constituição, ele precisa de recursos financeiros que são trazidos, são custeados pela própria sociedade. Daí, podemos perceber esse princípio da solidariedade social. Esse princípio também está contemplado no direito internacional, porque quando olhamos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, percebemos no seu artigo 36 expressamente esse princípio. Vamos aqui ao artigo 36. Ele fala assim: o pagamento de tributos é uma obrigação que decorre do princípio da solidariedade social, que prevê que todos devem contribuir para o financiamento das despesas públicas. Percebemos, então, que o custeio do Estado, através dos tributos, ele é indispensável à própria existência dos direitos fundamentais de modo concreto na sociedade. Por isso,
Pagar tributos está ligado necessariamente a um dever de responsabilidade social do indivíduo para com a coletividade. Podemos, então, concluir que existe um paralelismo. De um lado, temos os direitos fundamentais e, de outro, temos deveres fundamentais. E o principal deles é o dever de pagar tributos. Mas não é só isso. O Estado, para poder arrecadar tributos, ele precisa de determinadas informações. E quem presta essas informações ao Estado são os próprios cidadãos. É a sociedade que precisa entregar ao Estado informações sobre atividades econômicas e atividades jurídicas, negócios jurídicos, que vão possibilitar que o Estado, através do seu setor de arrecadação, identifique as situações jurídicas previstas em lei que geram o dever de pagar um tributo. Essas informações, essa prestação de informações, é comumente chamado no nosso Código Tributário de obrigações acessórias. Obrigações acessórias porque estão vinculadas a uma obrigação principal, que é o dever de pagar um tributo. E fazendo essa análise, parece que sempre quem tem que prestar as informações é aquele que tem que pagar o tributo. Só que isso não é verdade. Em muitos momentos, temos pessoas que não estão obrigadas a pagar um tributo, e quando eu digo pessoas, entendam pessoas físicas e jurídicas, que não necessariamente vão pagar determinado tributo, mas que elas devem prestar informações para que o Estado, ou seja, aquele que detém a competência tributária, possa identificar quem tem que pagar e o valor a ser pago. Ou seja, identifica o sujeito passivo da obrigação tributária principal e identifica o valor econômico sobre o qual incidirá o tributo, gerando ali o valor do tributo a ser pago. Esse dever de prestar informações, ele está atrelado a um dever de transparência da sociedade para com o Estado. O dever de informar o Estado das atividades econômicas, dos negócios jurídicos que vão possibilitar a cobrança de um tributo. Fica fácil perceber que o dever de prestar informações, ele é mais amplo do que o dever de pagar o tributo. Por que eu digo que ele é mais amplo? Porque no conjunto das pessoas que vão prestar informações, vamos ter um volume maior de pessoas do que aquelas próprias que são obrigadas a pagar. Vou dar um exemplo. Pensemos em entidades, em pessoas jurídicas que são beneficiadas com a imunidade. Essas pessoas, mesmo beneficiadas com a imunidade, elas precisam prestar informações ao fisco, para que o fisco verifique não só se ainda estão sendo obedecidos os requisitos da imunidade, mas e analise também aquele negócio jurídico, porque, embora a pessoa imune não seja obrigada a pagar o tributo, ela vai fazer com que outros paguem, outros tenham o dever de pagar. Um exemplo disso é o próprio funcionalismo público. O ente público, a União, o Estado, o município, ele é imune, mas ele precisa informar à Receita Federal quanto que aquele servidor público está recebendo de salário e ainda fazer a retenção do imposto de renda pessoa física retido na fonte. Por que isso? Porque era uma obrigação de prestar informações, um dever de prestar informações. Inclusive, Leandro Pausem, ele entende que é indevida essa denominação de obrigação acessória, justamente porque, em muitos casos, você vai encontrar pessoas físicas ou jurídicas que não têm obrigação de pagar o tributo, seja por decorrência constitucional, como na imunidade, ou dispensa legal na isenção, ou porque não praticam o fato gerador, mas que é importante aquela informação para que a administração tributária possa
identificar o sujeito passivo da obrigação e o valor que ele tem que pagar. Percebemos, então, e Leandro Paulsen, ele reforça isso, que essa obrigação, ela é uma obrigação instrumental, ou também formal, como ele chama, porque ela é um instrumento pelo qual o Estado vai conseguir, aí sim, cobrar a obrigação principal, que é pagar o tributo. Então, faz sentido o raciocínio de Leandro Paulsen, quando ele diz que essas obrigações, ou seja, o dever de prestar informações ao fisco, é uma obrigação instrumental ou formal. O importante é nós percebermos que há, sim, um dever de colaboração da sociedade para com o Estado como agente arrecadador de tributos, porque essas informações vão subsidiar um outro dever fundamental, que é o dever da sociedade pagar os tributos para subsidiar o funcionamento do Estado e o cumprimento de uma série de preceitos constitucionais que são direitos fundamentais do cidadão. Podemos, então, concluir que existem, sim, deveres fundamentais. E, neste momento, nesse nosso bate-papo, eu destaco dois: o dever de pagar tributos e o dever de colaborar com a arrecadação tributária através da prestação de informações. Esses deveres fazem com que o Estado tenha recursos financeiros para, aí sim, fazer cumprir os direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição. E você sabia dos deveres fundamentais? Deixe aqui no seu comentário se você já conhecia esse conceito. Eu peço ainda que você curta, comente e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a outras pessoas que vão se beneficiar dessa informação, desse conteúdo. Vamos tornar acessível o conhecimento jurídico. Esse é o nosso propósito aqui. Muito obrigado por sua atenção e até breve.